Banasa era um perdedor gentil que foi invocado como herói, mas acabou se revelando fraco e inútil. No entanto, quando ele doma uma garota lobo-gata, ele se torna super poderoso e usa sua nova força para acabar com todo mundo, incluindo uma gatinha lobo. Após ser invocado, Banasa se vê cercado por vários magos, e o bispo lhe diz que ele é um candidato herói, que vai lutar contra o exército das trevas e libertar a nação deles do mal. Enquanto avaliam suas habilidades, o bispo explica que os heróis são invocados no nível 1 e recebem habilidades divinas e atributos elevados dos deuses para ajudar em sua missão. Infelizmente para Banasa, os deuses decidiram tirar uma soneca durante sua invocação, então tudo que ele recebe são atributos horríveis e algumas habilidades básicas de negócios, que não servem para nada na batalha contra o exército das trevas. Nesse momento, outro herói com atributos lendários é invocado, e todos correm para o seu pódio para bajulá-lo, ignorando Banasa como um filho do meio na mesa de jantar. Logo depois, o príncipe encantado é levado ao rei, que dá uma festa gigante para ele enquanto Banasa espera do lado de fora, desejando que o mandassem de volta para casa. Mais tarde, ele descobre que não pode voltar pelo caminho que veio, então, para compensar sua falha, o rei lhe oferece residência em uma fortaleza próxima. Depois de viajar por quase 3 semanas, ele é deixado do lado de fora de uma floresta com uma bolsa sem fundo, que tem comida e dinheiro suficientes para durar um tempo. Ao revistar a bolsa, ele encontra uma espada barata e a usa para matar os slimes que o atacam. Sua espada quebra depois de alguns golpes, mas ele consegue alcançar o nível 2, e todos os seus atributos estranhamente mostram um sinal de infinito, significando que agora estão no máximo. Ele então ativa a diretriz de voz e é apresentado uma tonelada de novos feitiços que ele pode usar agora. Depois, ele decide descansar na floresta, mas é avisado de que ela está contaminada por um gás demoníaco venenoso. O guia de voz dele diz para usar um feitiço de purificação para remover o gás, e embora tudo pareça normal, Banasa ganha dezenas de novos níveis e habilidades. De volta à capital, a princesa se aproxima do rei e diz a ele que é cruel deixar o herói na floresta, especialmente porque o exército das trevas tem uma base lá. Nesse momento, o mensageiro revela que alguém purificou a floresta inteira, e o rei acredita que foi feito pelo outro herói com atributos lendários. No entanto, ele fica chocado ao saber que foi feito, mas pelo herói inútil que foi banido para o norte. De volta à floresta, Banasa quase atinge o nível 400 e, como ele está proibido de morar na cidade, o guia de voz o aconselha a usar magia de metamorfose para que os outros não o reconheçam. Ao tentar pela primeira vez, ele acidentalmente se transforma em uma garota com seios fartos, mas então decide que ainda não está pronto para ser uma mulher. Depois de conseguir um novo disfarce, ele usa magia de teletransporte para retornar à capital, mas quando tenta voltar para o seu próprio mundo, o feitiço não funciona. Depois disso, ele anda pela cidade procurando maneiras de ganhar dinheiro, encontrando uma guilda de aventureiros que funciona de forma semelhante à do seu mundo anterior. Ele se registra com o nome Flílio e vai até o quadro de avisos para procurar trabalhos. É então que ele vê uma garota pedindo a um aventureiro para escoltá-la até a Floresta de Laveza, a mesma em que ele estava mais cedo. Todos a recusam, considerando perigoso demais. Então, Banasa se aproxima dela e educadamente diz que ele simplesmente a teletransportará para lá. Ao ouvir o nome do feitiço, todos começam a encará-lo, fazendo-o perceber que a magia de teletransporte é super avançada neste mundo. Nesse momento, uma loira saca sua espada, apresentando-se como Balirosa, e o confronta por mentir sobre usar magia de teletransporte. O grupo dela acusa Banasa de ser o Didi deste mundo, e como ele não quer causar problemas, ele decide mostrar às garotas que não está mentindo. Todos se reúnem em um beco discreto e Banasa teletransporta todos eles para a floresta sem nenhum esforço, para o choque delas. Balirosa imediatamente se ajoelha, chamando de Sir Flío e pedindo desculpas por ter sido rude com um mago tão habilidoso. Por outro lado, a garotinha percebe que todo o gás venenoso na floresta desapareceu. Mas antes que Banasa lhe diga que foi ele quem fez isso, a voz guia o informa que a garota também é um demônio, e ele basicamente acabou de fazer um Itachi com todo o clã dela. Ao ouvir isso, Baliosa e seu esquadrão sacam suas armas, revelando que ouviram falar de um demônio que guia aventureiros para a floresta e os caça. A princípio, seu rosto inocente mostra sinais de medo, mas assim que ela percebe que não tem saída, ela finalmente mostra sua verdadeira forma, revelando-se como Fenris, dos Quatro Infernais. Enquanto ele libera um gás tóxico ao redor deles, todo o esquadrão cai de joelhos, e Balirosa explica que os Quatro Infernais são alguns dos demônios mais fortes deste mundo. Como Banasa não consegue proteger todas elas de uma vez, ele usa a magia de teletransporte para mandar as garotas para longe. Assim que ele fica totalmente sozinho, ele se recusa a morrer tão cedo e usa todos os feitiços que conhece para enfrentar o monstro.
Apesar de ser inexperiente em combate, Banasa usa qualquer feitiço que lhe venha à mente para desviar dos ataques de Fenris, deixando-a cada vez mais frustrada. Eventualmente, ele consegue imobilizá-la usando magia de gravidade, e a voz guia sugere que ele use a subjugação para controlar os pensamentos de Fenris e transformá-la em uma escrava. No entanto, Banasa é uma alma bondosa que é contra a escravidão e se recusa a usar o feitiço. Enquanto ele continua hesitando, Fenris tenta ao máximo escapar de sua magia de gravidade, mas acaba desmaiando, aceitando que sua magia não é forte o suficiente para enfrentá-lo. Ela pede ao rapaz que tire sua vida, mas Banasa recusa, dizendo que ele nunca quis lutar contra ela desde o início. Ele então desfaz sua magia, mas Fenris fica confusa porque ela acha que humanos e demônios devem lutar até o amargo fim. No entanto, Banasa diz que para ele tanto faz, e que ele nunca conseguiria machucar alguém que se rende diante dele, para o choque de Fenris. Ela então se transforma de volta em sua forma humana, mas Banasa subitamente se vira, dizendo a ela que ela está exibindo tudo. Cobrindo-a com sua própria jaqueta, ele educadamente diz a ela que a deixará aí se ela parar de caçar humanos. Ele então decide pegar algumas roupas para ela em sua bolsa, mas Fenris adormece devido ao esgotamento mágico. Banasa então monta um acampamento nas proximidades e permite que ela durma lá dentro enquanto ele analisa todos os feitiços que desbloqueou. Logo depois, Fenris acorda e percebe que Banasa a curou enquanto ela dormia. Ela ainda está confusa porque qualquer outra pessoa em seu lugar teria se aproveitado dela, então, para retribuir, ela promete nunca mais lutar contra humanos. Além disso, ela o declara como seu mestre e promete dedicar toda a sua vida a dar-lhe apoio moral durante o dia e apoio oral durante a noite. Banasa imediatamente recua, dizendo que não apoia a escravidão e que não pode ser dono de uma vida. Mas Fenris começa a fazer caras fofas para fazê-lo mudar de ideia. Ela até diz que preferiria morrer se não pudesse servi-lo. Então Banasa relutantemente concorda em deixá-la ficar ao seu lado. Mais tarde, ele explica que foi invocado de um mundo diferente como candidato a herói. Mas ele não tem habilidades e nem consegue voltar para o seu próprio mundo. Ele temporariamente desfaz sua magia de transformação para mostrar a ela seu rosto verdadeiro, chegando a dizer que as pessoas do castelo estão atrás dele. Ele então diz que não tem para onde ir e nenhum objetivo em mente, e que se ela o seguisse, ela também ficaria perdida. Fenris diz calmamente a ele que sua espécie vive com um único propósito, que é servir aquele que consideram seu mestre. Ela diz ainda que não importa quem ele é ou de onde ele vem, porque ela será leal a ele pelo resto de sua vida. Enquanto isso, no castelo, o rei se dirige ao outro herói, pedindo atualizações sobre sua missão contra o Exército das Trevas. O herói reclama que as forças que ele tinha eram um bando de frouxos que quebraram a formação quando viram os demônios e foram derrotados em 2 segundos. Ele diz ao rei para ser grato por ele ter salvado quem pôde, antes de sair andando como uma diva. Depois que ele sai, o rei descobre que o herói, na verdade, ficou lá no final e fugiu como um frangote, enquanto os outros lutaram bravamente até o fim. Lá fora, o herói se preocupa com o fato de que, embora seus atributos sejam ótimos, ele não tem nenhuma habilidade, o que significa que ele não consegue lutar contra feras mais fortes. Bem nessa hora, sua serva Suya aparece, e a única coisa que chama a atenção nela é o tamanho descomunal dos seus peitos. Ela convida o herói para uma transada, e o cara vai todo empolgado com ela. No dia seguinte, Banasa e Fenris caminham pela cidade, e o cara a aconselha a não chamá-lo de mestre. Quando um lojista a chama de senhora, Banasa acha melhor que as pessoas pensem que ela é sua esposa. Fenris, no entanto, confunde isso com um pedido de casamento e aceita se tornar sua esposa, dizendo que é a maior honra para sua espécie ter um marido forte. Mais tarde, Fenris se registra na guilda com o nome de Rice e ganha um acessório semelhante ao que Banasa possui. Ficando toda tímida, ela explica que, em sua espécie, o casal geralmente engole os ossos de uma presa que caçam juntos para celebrar o casamento, e isso a fez lembrar disso. Depois, Banasa a aconselha a permanecer disfarçada e a se esforçar ao máximo para agir da forma mais humana possível. Nesse momento, a atendente da guilda informa a todos sobre um pedido urgente, revelando que um grande grupo de ursos psicopatas foi avistado logo ao norte daqui. Com um preço 10 vezes maior que o normal, Fenris pede a Banasa que aceite a missão, mas ele acha que não é forte o suficiente. Para provar que ele é forte, Fenris aceita a missão ela mesma, e eles se teletransportam para onde os ursos deveriam aparecer. Enquanto Fenris fica toda animada com a ideia de lutar ao lado de seu mestre, eles ouvem um grito e correm para ver Ballyrosa e seus cavaleiros cercados por alguns ursos. Quando um de seus cavaleiros é dominado por um urso, Banasa usa um feitiço de raio para derrubá-lo, junto com o resto deles. Enquanto as garotas assistem em choque, Banasa finalmente aparece e elas o reconhecem como Sir Flea, o cara que a salvou mais cedo.
Depois de agradecê-lo por salvá-la novamente, Balirosa pergunta sobre Fenris, e Banasa diz a ela que ela é sua companheira de viagem. Isso deixa Fenris triste porque ela queria que ele a apresentasse como sua esposa. Bem nesse momento, um urso a embosca do nada, mas um simples olhar nos olhos dela é o suficiente para fazê-lo se render. Enquanto Fenris e Banasa discutem sobre transformar esse urso em um animal de estimação, Balirosa e seu esquadrão assistem horrorizados, porque essas feras deveriam ser animais de visão. Banasa então coloca um feitiço de restrição ao redor do urso para impedi-lo de atacar humanos, seguido por uma magia de transformação que o transforma numa raposinha fofa. Depois disso, Balirosa os leva para o seu lugar, onde todos se apresentam um por um. O esquadrão dela é formado por Blossom, Biller e Belano, e todos eles pedem a Banasa que os ensine a se tornarem mais fortes. Eles contam a ele que o exército liderado pelo herói foi dizimado pelos ursos psicopatas, e o herói se recusou a liderar outro ataque até que o reino lhe fornecesse guerreiros mais bem equipados. Assim, o rei ordenou que cada cavaleiro subisse de nível derrotando pelo menos um urso psicopata, mas eles não são fortes o suficiente para isso. Ao ouvir tudo isso, Fenris de repente fica com ciúmes e uma aura sombria a envolve. Mas Banasa a acalma, dizendo às garotas que ela é, na verdade, sua esposa. As garotas recuam porque não querem se meter na vida pessoal dele, mas Fenris de repente muda de ideia e diz a Banasa para ensinar as garotas a lutar. Depois que ele concorda, as garotas pedem mais uma coisa a ele: um quarto em sua casa para que possam ficar perto dele o tempo todo. Antes que ele possa responder, Fenris concorda em deixá-las entrar, dizendo que elas só precisarão de um quarto de qualquer maneira, já que são um casal. Enquanto isso, um demônio gato chamado Leminaz se reporta ao Lorde das Trevas, revelando que o acampamento deles na Floresta de Lavesa foi completamente aniquilado por um feitiço de purificação. Intrigado pela pessoa que lançou o feitiço, o Lorde das Trevas ordena que ela capture o culpado. No dia seguinte, Banasa acorda e encontra Fenris sentada ao lado dele, fingindo-se a sua esposa. Ele se lembra de como, na noite passada, ela queria perder a virgindade, mas quando o cara recusou, ela ficou toda triste, achando que ele odeia. Ele explicou que eles não podem pular a fase da lua de mel e que é melhor ele dormir no corredor, mas ela o lembrou de que os outros vão ficar desconfiados. Ela então o ajuda a tirar as roupas de dormir, mas Balirosa entra no quarto na pior hora possível, apenas para sair correndo pedindo desculpas. Mais tarde, Banasa decide que é hora de treinar as garotas, então ele as coloca contra um javali para deixá-las mais resistentes. Mas assim que a fera avança contra elas, Balirosa entra em pânico e sai correndo. Por sorte, Blossom intervém e para o javali com um golpe forte de sua espada. Fenris rapidamente diz a Belano para colocar um escudo na frente de Blossom, e ela o faz bem a tempo. Depois disso, Biller se adianta e dispara sua flecha, mas sua mira tá tão ruim que o tiro mal arranha o javali. As coisas pioram quando a magia de Belano acaba e o escudo desaparece, permitindo que o javali furioso as persiga novamente. Enquanto Banasa observa as garotas gritando como se tivessem em uma casa mal assombrada, ele diz a Fenris que montar um harém de vilãs de verdade é muito mais realista do que transformar essas inúteis em guerreiras. Mais tarde, naquela noite, enquanto Banasa traz camas confortáveis para as garotas, Fenris chama todos para o jantar, servindo orgulhosamente carne crua como se fosse uma refeição gourmet. Banasa encara o prato horrorizado, mas educadamente diz a ela que seria melhor se a carne estivesse cozida, mas ela gosta dela crua, igual a sua mãe. Ele se oferece para ajudar e Balirosa se junta a ele na cozinha. Em pouco tempo, eles preparam uma refeição de verdade que realmente parece comestível. As garotas ficam surpresas com o quão saborosa a comida está e presumem que houve magia envolvida, mas Banasa diz a elas que tudo é graças a Balirosa. Fenris, por outro lado, encara a salada com desconfiança e diz que apenas feras fracas comem grama. Banasa convence a experimentar e, após uma mordida, ela admite baixinho que é bom. No dia seguinte, eles levam uma carroça cheia de javalis mortos para a cidade e os entregam à guilda, chamando muita atenção de todos. Enquanto esperam, Fenris pede para explorar a cidade e Banasa concorda. Nesse momento, um semi-humano chamado Leo Litz se aproxima de Banasa e diz que precisa falar com ele em particular. Banasa o segue até um escritório onde lhe oferecem chá e dizem que o rei ouviu falar de suas conquistas. O rei quer que Banasa ajude o herói e se torne um cavaleiro honorário em troca. Banasa ouve, mas recusa casualmente porque prefere passar suas manhãs acordando com Fenris fazendo um boquete nele. Ao sair, Banasa encontra Fenris com uma aparência de quem apanhou. Quando ele pergunta o que aconteceu, ela insiste que está tudo bem. O que ela não conta a ele é que ela se inscreveu em uma aula de culinária e causou um pesadelo na cozinha. Naquela noite, o herói, cercado por seu harém de interesseiras, fica sabendo dos atos heróicos de Banasa e decide torná-lo seu braço direito.
Um mês se passa e Banasa continua recusando as ofertas dos cavaleiros enviados pelo rei. Fenris reclama de como eles têm sido irritantes e se oferece para espantá-los, mas Banasa diz que não é necessário. Mais tarde, eles encontram Blossom trabalhando duro no campo com seu urso de estimação, Sibi, e embora Banasa elogie seu esforço, ele se pergunta se ela seria mais forte se colocasse essa energia em seu treinamento de combate. Ao mesmo tempo, Fenris encontra Billerry praticando arco e flecha na floresta, mas diz a ela para mirar em algo que não seja uma árvore. Billerry recusa, dizendo que nunca poderia machucar nenhum animal porque todos são fofos demais. Mais tarde, Banasa encontra Bolana descansando debaixo de uma árvore. Ele lhe dá um anel mágico que aumenta a sua energia e diz para ela testá-lo mais tarde. Enquanto ele se afasta, ela tenta colocar o anel no dedo anelar, mas Fenris aparece de repente e ameaça cortar o dedo dela se ela ousar. Eles são interrompidos por um grito de Boleroso, que está sendo atacado por uma lagarta gigante. Antes que Banasa possa intervir, Fenris corta a criatura ao meio e repreende Boleroso por fingir ser fraca quando ela poderia facilmente lidar com um monstro de rank C. Quando ela o acusa de tentar conquistar seu suposto marido, Boleroso fica sem palavras, e nenhum deles percebe Eliminas observando-os dos arbustos, exceto Fenris. Naquela noite, Fenris surpreende a todos com um jantar repleto de comida deliciosa e bem preparada, e admite que tem feito aulas de culinária em segredo. Ela também aprendeu que o caminho para as calças de um homem é através de um curry bem feito, e é por isso que ela se esforçou tanto para aprender a fazê-lo também. Enquanto ela se aconchega com Banasa, Eliminas observa com horror, imaginando como a guerreira mais corajosa do Exército das Trevas se transformou em uma dona de casa comum. Bem nessa hora, Fenris aparece atrás dela e a convida para um chá. Durante a conversa, Fenris diz brincando que é casada com Banasa, o que deixa Eliminas chocada. Ela tenta ler o poder de Banasa, mas falha, o que só a deixa ainda mais curiosa. Eles conversam sobre a Floresta de Lavesa e a falta de bestas mágicas por lá, e Banasa diz casualmente que usou um feitiço de purificação nela. Eliminas quase se engasga com o chá e o acusa de ter dado um fim no irmão de Fenris, que estava estacionado lá. Fenris manda ela calar a boca e revela que seu irmão fazia parte dos 4 infernais do Lorde das Trevas, e se ele morreu tão facilmente, a culpa foi dele mesmo. Banasa fica surpreso por Fenris nunca ter mencionado isso, mas ela diz que não importava, porque ela escolheu ficar com ele. De repente, o resto das garotas aparece com rostos horrorizados, tendo ouvido tudo. Eliminas não se importa e pensa consigo mesma que Banasa é um perigo para o Exército das Trevas, enquanto Fenris é uma traidora. Ela o desafia para uma batalha simulada, e embora Fenris o avise para não aceitar, Banasa aceita. Lá fora, Eliminas avança contra ele com seu feitiço de veneno de gato e segue com vários ataques sorrateiros, mas Banasa contra-ataca todos eles. Ele então aprende usando um feitiço chamado Crucificação, e após lutar para se libertar, ela desiste e vai embora derrotada. Na manhã seguinte, Banasa pede desculpas às garotas por manter a identidade de Fenris em segredo e diz que elas podem denunciá-los ao castelo se quiserem, mas as garotas dizem que nunca fariam isso porque ambos as ajudaram muito durante os últimos 30 dias. Nesse momento, eles ouvem uma comoção lá fora e encontram Eliminas parada com um grupo de dragões. Ela ordena que eles se rendam, mas Banasa está mais empolgado do que assustado, porque ele também é um entusiasta de Game of Thrones. Quando ela ordena que os dragões ataquem, Banasa elimina metade deles com um único feitiço de raio, deixando Eliminas em choque. Quando o restante dos dragões foge, ela corre atrás deles. Enquanto eles partem, Blossom diz que gostaria de ter derrotado um dragão para ganhar o título de Matadora de Dragões. Banasa diz que pode ajudar e pede para ela jogar sua enxada. Quando ela faz isso, ele usa magia para aumentar a velocidade e a força do objeto, que atinge um dragão bem na cabeça, matando-o. Blossom verifica seu status e grita de alegria ao ver o novo título. O restante das garotas implora a Banasa que as ajude a conseguir o mesmo título, mas ele diz a todas que os dragões já foram embora, o que as deixa desapontadas, especialmente Boleroso. Enquanto isso, nenhuma delas percebe que o próprio Lorde das Trevas tem observado tudo através de um orbe mágico. Ele fica impressionado que alguém com uma aparência tão comum consiga usar feitiços que nem mesmo o herói consegue, e decide que finalmente é hora de fazer uma visita a Banasa. Mais tarde, Banasa coloca barreiras ao redor da casa deles para que saibam se alguém não convidado entrar no local. Fenris jura que ela mesma cuidará de derrotar Eliminas caso ela os incomode novamente, mas só de pensar nela ela já fica irritada. Banasa, por outro lado, sente-se mal pelo fato de ter mandado o irmão de Fenris para longe, mas decide guardar isso para si mesmo. Enquanto isso, Blossom continua verificando seus status, ainda impressionada por agora ser uma matadora de dragões. Os outros se reúnem ao redor dela e Bolana brinca que sua enxada se tornou oficialmente uma arma lendária de matar dragões.
Um momento depois, eles notam Bolesu se afastando silenciosamente, e quando perguntam para onde ela está indo, ela mente e diz que está saindo para caçar. Na realidade, Boleroso está apenas se sentindo para baixo porque não ganhou o título de matadora de dragões. Ela não quer que Blossom pense que ela está amargurada, mas está chateada, já que o título poderia ter ajudado a restaurar a nobreza perdida de sua família. Enquanto ela caminha, perdida em seus pensamentos, um homem estranho se aproxima e pede informações sobre como chegar a casa. Ele diz que é um velho amigo de Fenris, mas Boleroso saca sua espada suspeitando que ele possa ser do Exército das Trevas. O homem admite que é, mas afirma que não tem mais intenções e só quer visitar Fenris. Depois que ele promete ir embora logo em seguida, ela abaixa a espada e concorda em avisar Fenris que ele apareceu. Antes de ir embora, ela pergunta seu nome e ele diz que é Gozel. O nome soa estranho para ela, mas ela não tem tempo para pensar nisso, porque Banaz e Fenris aparecem de repente. Parecendo preocupada, ela conta o que aconteceu e, para sua surpresa, eles dizem que o homem que ela acabou de conhecer não se chama Gozel. O nome verdadeiro dele é Gol, o próprio Lorde das Trevas, e Bolero se mija de medo ao pensar que levantou sua espada para a maior ameaça conhecida pela humanidade. No dia seguinte, Gol visita a casa deles e é recebido por Banaz e Fenris, que calmamente o convidam para entrar para tomar um chá, como se ele fosse apenas mais um vizinho. Enquanto se sentam juntos, Gol pede a Banaz para se juntar ao Exército das Trevas, mas ele recusa educadamente. Gol pergunta por que ele também não se junta ao exército do rei, e Banaz diz que é porque ele não é deste mundo e não tem intenção de se meter nos assuntos daqui. Gol admite que a guerra e GACOT dura quase 500 anos e ninguém daquela época esteja vivo para contar como ela começou. Tudo que ele sabe é que o primeiro Lorde das Trevas era alguém como ele, que veio de outro mundo e tentou dominar este. Essa pessoa foi aceita pelos demônios como seu líder porque os demônios eram oprimidos pelos humanos naquela época. A guerra continuou porque ambas as facções queriam governar o mundo, mas depois que 12 gerações se passaram, ele mesmo perdeu interesse nessas coisas. Gol então se prepara, dizendo que ele tem o dever de proteger sua espécie e não pode deixá-los vagar por aí livremente. Mas Banaza apenas fica sentado e imperturbável e diz a ele novamente que não tem interesse em escolher lados, seja humano ou demônio. Eventualmente, Gol desiste e vai embora, mas não sem antes dizer que voltará para tentar novamente. Depois que ele sai, as garotas verificam como tá Bala Rosa, que está em choque após testemunhar o poder do Lorde das Trevas em primeira mão. Na manhã seguinte, Bala Rosa entra na sala de jantar e vê Gol tomando café da manhã com Banaza e Fenris como se fossem melhores amigos. Ele a convida para se juntar a eles, mas ela entra em pânico e sai correndo, dizendo que não está vestida adequadamente. Durante a semana inteira, ela evita Gol como se fosse a peste, fugindo toda vez que ele aparece, o que acontece todo santo dia. O que eles não sabem é que um soldado real está espionando secretamente e enviando atualizações regulares para o rei. Assim que o rei ouve que um demônio tem visitado Banaza, ele fica furioso pensando que ele se aliou ao Lorde das Trevas. Bem, quando ele está prestes a enviar tropas para lidar com o traidor, a princesa tenta se manifestar. Ela diz a ele que não há provas concretas de que Banaza esteja do lado dos demônios e sugere que pelo menos conversem com ele primeiro. O rei, é claro, a corta, dizendo que ela não entende como governar um reino. Bem no meio dessa confusão, o herói entra pavoneando-se na sala do trono e exige que o rei lhe dê alguns soldados para que ele possa ir punir Banaza por não ser patriota o suficiente. Enquanto isso, Oleminaz aconselha o Lorde das Trevas a não visitar Banaza com tanta frequência porque não é seguro. Ele diz a ela que Banaza é muito mais compreensivo do que o rei atual e que, se conseguirem conquistá-lo, será bom para ambas as espécies. Ela então pergunta quando eles atacarão e ele diz para ela ter calma. De volta para casa, Banaza está trabalhando em um escudo feito de escamas de dragão quando Fen se aproxima dele. Como eles estão sozinhos, ela pergunta gentilmente se a decisão dele de não lutar tem algo a ver com o fato de ela ser uma ex-integrante do Exército das Trevas. Banaza balança a cabeça e diz a ela que não é por isso, é que ele simplesmente não quer lutar contra ninguém, a menos que não haja outra escolha. Fenris fica comovida com a bondade dele e segura sua mão, mas antes que possam dizer mais alguma coisa, batem à porta. Fenris se pergunta se é o Gol de novo, mas quando eles abrem, é o herói com seu exército de palhaço. O herói diz a Banaza que sabe sobre as visitas dos demônios e o acusa de traição. Ele ameaça tirar sua vida a menos que ele concorde em ser seu subordinado. Quando Banaza não reage, o herói presume que ele está com medo. Banaza calmamente diz a ele que não está interessado em trabalhar para ele ou para qualquer outra pessoa. Isso deixa o herói furioso e ele saca sua espada chamando Banaza de traidor. Ele também diz que vai prender todas as garotas também, a menos que elas ajudem a convencer Banaza a ficar do lado dele.
Isso realmente irrita Banasa, mas em vez de começar uma briga, ele decide que é melhor montar acampamento em outro lugar. Ele diz a Fenris que não quer arriscar que as garotas se machuquem, mas as garotas imploram para ir com ele, dizendo que sempre foram ensinadas que demônios são maus, mas viver com Fenris lhes deu uma nova perspectiva. Depois que elas dizem o que pensam, Banasa ativa seu feitiço de teletransporte e, em um instante, a casa inteira, as garotas e até os campos desaparecem bem na frente do herói. Ele fica parado ali incrédulo, incapaz de entender como um plebeu como Banasa pode usar uma magia tão avançada enquanto ele não consegue. Enquanto ele ainda está processando a humilhação, um soldado aponta de repente que Gol chegou. No momento em que o herói avista Gol, ele perde a cabeça e ordena que os soldados o capturem. Gol, por outro lado, pensa erroneamente que foi o herói quem fez Banasa desaparecer. Ele perde o controle, entra em modo de fúria total e envia uma mensagem para o seu exército das trevas. Ele ordena que se preparem para a guerra e mostrem aos humanos do que o exército das trevas é realmente capaz. Enquanto isso, Banasa e os outros chegam a oeste da capital. E Banasa garante a todos que ninguém os encontrará aqui, para grande alívio de Balarosa. Fenris, feliz por estarem todos seguros e juntos, decide preparar uma boa refeição para eles, sem saber da guerra que está prestes a estorrar na capital. Dias depois de Banasa e as garotas deixarem o herói e seu exército para trás, o exército das trevas começa a atacar as fortalezas humanas por todo o norte enquanto avançam em direção à capital. Quando o rei recebe a notícia de um de seus soldados, ele exige saber o que o suposto herói está fazendo para impedir isso, e o soldado informa que o covardinha está se escondendo em seus aposentos. Furioso, o rei ordena que o soldado arraste para fora. Depois que ele sai, o conselheiro do rei sugere que a única maneira de atrasar os demônios é lançar um feitiço de purificação em grande escala. O rei hesita no início, mas acaba concordando depois que seu conselho insiste que é a única opção. Enquanto isso, outro demônio chamado Grinal chega com a notícia, e Gol ordena imediatamente que seu exército recue bem a tempo. Quando Leminas argumenta que eles não deveriam porque tem a vantagem, ele diz a ela que os humanos estão prestes a usar a purificação. Como esperado, o rei e seus principais magos lançaram o poderoso feitiço e eliminaram com sucesso o gás tóxico chamado Malicium, que o exército das trevas havia liberado. Longe dali, em sua nova cidade pacífica, Banasa chega em casa e encontra Fenris esperando com um sorriso caloroso e um abraço, algo que perdedores como vocês nunca vão experimentar. Ela pergunta se ele gostaria de provar o biscoito dela de sobremesa, mas Banasa diz que gostaria de jantar primeiro. Mais tarde, enquanto estão sentados tomando chá, Banasa diz aos outros que está procurando lojas para vender mercadorias e ganhar dinheiro. Blossom e Billeri dizem a Banasa que querem ajudar financeiramente. Blossom espera vender seus produtos da fazenda no mercado, enquanto Billeri quer criar cavalos para pessoas que precisam puxar carroças. Banasa elogia ambos, mas Bolirosa e Bolano se sentem inúteis, já que não encontraram uma maneira de contribuir. Seguindo seus instintos de loba alfa, Fenris rapidamente os tranquiliza dizendo que eles não precisam se preocupar, e Banasa concorda, dizendo-lhes apenas para continuarem treinando e ajudando nas tarefas da casa. De volta à capital, o feitiço cobra um preço alto dos magos do reino, deixando a maioria deles doente. Pelo lado positivo, o feitiço durará 3 meses, e nenhum demônio poderá chegar perto da capital durante esse período. Até o rei acaba ficando de cama, então a princesa Elizabeth assume a liderança em seu lugar. Uma de suas primeiras decisões é retirar o título do herói, já que ele provou ser completamente inútil. Quando os conselheiros perguntam como eles defenderão o reino sem um herói, ela diz para convocarem o oráculo em vez disso. Enquanto isso, o herói desonrado é expulso do castelo e jura que eles implorarão para que ele volte quando o exército das trevas aparecer novamente. Naquela noite, enquanto Banasa e Fenris estão na cama, o rapaz se sente grato por tudo que tem e agradece a Fenris, dizendo que nada disso teria sido possível sem ela. Enquanto ele fala, Fenris adormece, e Banasa percebe que tem sorte de ter uma vida tão tranquila. No dia seguinte, as garotas decidem cuidar das tarefas domésticas para que Fenris e Banasa possam sair para um encontro. Banasa fica tímido no início, mas Fenris o arrasta pela cidade, e ambos participam de várias atividades, divertindo-se bastante. Mais tarde, eles passam pelo mercado, e Banasa pede que ela escolha qualquer coisa que goste como um presente dele, o que a deixa muito feliz. Depois de olhar várias barracas, ela encontra uma loja que vende acessórios que chamam sua atenção. Banasa decide comprar para ela um broche que combina com seus olhos e ela aceita alegremente. Naquela noite, ela volta para casa e continua olhando para o broche. E vê-la agir de forma tão fofa faz com que as garotas percebam que ela se divertiu muito hoje. No entanto, elas sentem um pouco de inveja porque, nesse ritmo, vão morrer virgens. Naquela noite, enquanto Banasa está dormindo, Fenris se aconchega nele durante o sono, o que o deixa sem jeito.
No dia seguinte, o herói e sua Pick-me Girl Tsuya invadem o tesouro do castelo, desesperados para encontrar algo que o ajude a ficar mais forte que Banasa. Enquanto o herói amaldiçoa Banasa em sua mente, uma voz misteriosa o chama, perguntando se ele deseja poder. Ele segue a voz até uma sala escondida, onde encontra uma espada cravada em uma pedra. A voz promete realizar qualquer desejo dele se ele tirar a espada, então ele a puxa ansiosamente e é atingido por um redemoinho. Quando a poeira baixa, uma mulher chamada Ria aparece. Ela se apresenta como um gênio de baixo orçamento que controla tanto a luz quanto a escuridão e diz que concederá a ele 3 desejos por tê-la libertado. Enquanto isso, Elizabeth e seus conselheiros se reúnem com o oráculo Ashura e perguntam como podem proteger o reino assim que o feitiço de purificação passar. Antes que o oráculo possa responder, colares mágicos aparecem de repente no pescoço de todos, o que faz com que todos entrem em pânico. Elizabeth, mantendo a compostura, rapidamente entende o que está acontecendo e ordena que os guardas sigam para o tesouro. O oráculo então explica que os colares fazem parte de uma maldição conhecida como o Colar do Sacrifício. Ela revela que foi Ria quem os colocou lá, e se a pessoa que fez o desejo não o cumprir, os colares levarão a cabeça de todos em troca. Elizabeth também acrescenta que, há muito tempo, o rei fez um desejo ao mesmo gênio para derrotar o Ser das Trevas, o que levou à morte de metade das criaturas vivas na Terra. É por isso que Ria foi selada e ela permaneceu lá desde então. Todos ficam horrorizados, mas Elizabeth mantém a calma e pede ao oráculo que leia as cartas. O oráculo diz a eles que sua única esperança agora é encontrar o verdadeiro herói, aquele que já foi invocado. Os conselheiros percebem imediatamente que ela está se referindo a Banasa e sugerem enviar o exército para encontrá-lo. Mas Elizabeth diz que essa é uma ideia terrível, já que as tropas são necessárias para proteger o reino. Em vez disso, ela se oferece para ir pessoalmente, porque só alguém com proteção de roteiro pode controlar um homem adulto como aquele. De volta ao campo, Banasa consegue fazer um acordo com um comerciante que está interessado em comprar seus escudos de dragão. Ele também deduz que Banasa foi quem trouxe toneladas de carne de dragão para a cidade, mas pede ao homem que fique quieto sobre isso. Enquanto Banasa constrói suas conexões, Fenris e Bollyrosa observam orgulhosas do lado de fora, e Bollyrosa diz que gostaria de ter um homem como ele. Fenris imediatamente fica possessiva e diz a ela que ela tem o Cole, o que a deixa aterrorizada. Depois que Banasa termina e sai, ele agradece a Bollyrosa por tê-lo apresentado ao comerciante. Enquanto caminham para casa, Fenris diz que está orgulhosa dele por fazer as coisas darem certo, mas ela também deseja passar mais tempo com ele. Nesse momento, seu guia de voz o avisa que um gênio está indo em sua direção. Quando ele se vira, Rhea está parada bem ali. Ela anuncia que o desejo do herói era que ela eliminasse Banasa, e ela está ali para fazer isso acontecer. Enquanto ela levanta a mão para atacar, Fenris pula na frente dele e recebe o golpe, o que a fere gravemente. Fenris cai em seus braços, mas Rhea não para por aí e continua lançando mais feitiços em direção a Banasa. Mas antes que eles possam causar qualquer dano, uma barreira se forma ao redor dele, de Fenris e de Bollyrosa. Banasa tenta curar Fenris, mas seu guia de voz lhe diz que o ferimento dela é grave demais para a magia de cura básica. Ra ataca novamente, enviando um feitiço ainda mais forte, mas a barreira continua firme. Agora ciente de que a ameaça é muito mais séria do que o esperado, Banasa se prepara para o que vem a seguir. Queimando de raiva, a mente de Banasa começa a ser inundada por todas as memórias que eles criaram juntos, desde o dia em que a conheceu até levá-la ao encontro, e até mesmo descobrir que ele foi o responsável por acabar com toda a tribo dela. Cada momento feliz, cada risada, cada segundo de silêncio compartilhado com ela o impulsiona para frente, enquanto ele promete fazê-la pagar. Prometendo fazer Rhea apagar, ele lança um feitiço de reversão temporal para desfazer os ferimentos de Fenris e avança em direção a Rhea, dando-lhe um soco bem no meio dos olhos. Enquanto Rhea questiona a audácia dele de tocar em alguém tão poderoso quanto ela, Banasa caminha casualmente até ela e pisa em seu rosto, mandando-a calar a boca. Ela tenta pará-lo com um feitiço, mas Banasa o cancela instantaneamente e lhe dá um tratamento digno de uma dona de casa. Rhea então verifica os status dele apenas para descobrir que todas as suas habilidades são infinitas. Banasa continua, sem se segurar, desferindo golpe após golpe enquanto Rhea luta para se defender. Enquanto isso, Fenris acorda lentamente e vê Banasa lutando por ela, parecendo mais protetor do que nunca. A princípio, ela fica toda derretida ao ver o quão forte ele parece, mas o sentimento desaparece quando ela percebe que ele está abandonando tudo em que acredita apenas para protegê-la. Banasa, ainda sem saber que Fenris está acordada, levanta a Rhea pelo pescoço enquanto ela chora e implora por sua vida, mas ele se recusa a mostrar qualquer misericórdia para a pessoa que tirou a vida de Fenris. Bem quando ele está prestes a acabar com ela,
Fenris o abraça por trás e implora para que ele a solte. Ela soluça nas costas dele, dizendo que se ele jogar fora seus valores por causa dela, ela nunca será capaz de viver consigo mesma. A voz dela o traz de volta à realidade. Ele solta a Rhea e se vira para confirmar se ela está realmente viva, com um alívio inundando seu rosto. Fenris diz a ele que ela está realmente bem, e ele a abraça enquanto lágrimas escorrem pelos olhos de ambos. Enquanto isso, Elizabeth e suas tropas chegam à beira da cidade através de um feitiço de teletransporte. Ela pede desculpas aos magos por colocá-lo sob tanto estresse, mas eles dizem para ela não se preocupar, pois juraram lealdade ao reino. Ela então ordena que seus homens localizem Banasa, mas antes que eles possam se mover, as coleiras em seus pescoços se desintegram em pó. Elizabeth percebe que algo deu errado com o desejo do herói e começa a se perguntar por que Rhea não o cumpriu. De volta ao Tesouro Real, os homens do rei esperam do lado de fora, pedindo ao herói que se renda antes que seja tarde demais. O herói percebe que a gênia deve ter falhado em sua tarefa, mas, de repente, uma fumaça negra começa a sair da pedra amaldiçoada de onde o herói puxou a espada. Suya é subitamente possuída por um espírito que muda seu traje para um pouco de fanservice muito necessário e se apresenta como Damalinas, a grande maga da meia-noite. Antes que o herói possa reagir, ela lança um feitiço e o transforma em uma versão monstruosa de si mesmo. O herói possuído sai disparado do tesouro com Damalinas montada em seu ombro. O objetivo dela é apagar a família real e punir os nobres que ajudaram a selá-la um século atrás. Mas, no topo da escada, ela nota os restos de um círculo de teletransporte e imediatamente envia o herói atrás da princesa Elizabeth, querendo começar sua vingança por ela. De volta à cidade de Banasa, ele cura Rhea, que acorda e fica chocada por estar viva. Ela pergunta por que a salvaram e Banasa diz calmamente que é apenas porque Fenris ainda está respirando. Baliosa pergunta o que pretendem fazer com ela, já que alguém tão poderoso não pode ser simplesmente deixado por conta própria. Mas Banasa sugere trancá-la novamente. Ainda assim, ele acrescenta que selá-la pode não funcionar para sempre, já que ela sempre poderia enganar outra pessoa para libertá-la. Rhea fica chocada por ele saber disso e pergunta como, apenas para descobrir que Banasa usou magia de projeção de memória para dar uma olhada no passado dela. Ela fica atônita que um humano pudesse usar tal habilidade, porque essa magia é restrita apenas à espécie dela. Enquanto Banasa começa a pensar em uma solução, Fenris intervém e diz que eles deveriam deixar Rhea trabalhar diretamente sob as ordens de Banasa. Ele hesita apontando que Rhea quase tirou a vida dela, mas Fenris diz que ela não se defendeu adequadamente e não a culpa. Após uma pausa, Banasa oferece a mão a Rhea e diz a ela que pode ficar se jurar nunca mais machucar ninguém. Rhea, tocada pela falta de ódio em Banasa, pega a mão dele e jura lealdade. Banasa até pede desculpas por tê-la espancado até perder os sentidos mais cedo, mas isso meio que a deixou afim dele, para o ciúme de Fenris. Olhando ao redor da cidade destruída, Banasa considera usar magia do tempo para consertar tudo, mas Rhea o avisa para não fazer isso. Ela explica que feitiços de tempo são arriscados porque desincronizam aqueles que estão fora do raio do feitiço, e apenas um gênio pode usá-los com segurança. Quando Banasa pergunta como ele consegue usar isso, ela revela que é porque ele tem habilidades infinitas, que lhe conseguem epifania, um poder que permite que ele copie qualquer feitiço usado contra ele. Entendendo os riscos, Banasa muda para usar sua magia de Bob o Construtor, para restaurar a cidade com segurança. Fenris entende o risco que ele correu para salvá-la, e ela se apaixona ainda mais por ele. Mais tarde, naquela noite, Banasa apresenta Rhea a Blossom, Olano e Billari. As garotas surtam no início, aterrorizadas com a ideia de morar com um gênio, mas Balirosa as acalma e garante que ficará tudo bem. Naquela noite, Banasa está sentado sozinho na sala, arrependido de ter derrotado o rei tão impiedosamente. Nesse momento, Baliosa aparece para ver como ele tá, e ele pede desculpas por tê-la feito ver esse lado dele. Balirosa entende que ele teve que fazer isso para protegê-las, e o rapaz diz a ela que não entende como usar seu poder. Balirosa mergulha em seus próprios problemas, dizendo que nem sabe quem é o inimigo, então não entende por que quer ficar mais forte. Apesar do paradoxo, ela continua grata por viver com ele e Fenris. Mais tarde, Banasa entra em seu quarto e encontra Fenris sentada na cama com uma expressão pesada no rosto. Ele pergunta o que há de errado, mas antes que ela responda, ela o puxa para a cama e o imobiliza. Ela pergunta se ele planeja voltar para o seu mundo e deixá-la para trás agora que ele tem todos esses feitiços poderosos à sua disposição. Banasa fica chocado, então ela explica que ele agora pode usar magia de gênio, o que significa que ele pode voltar para o seu mundo sempre que quiser. Com lágrimas nos olhos, ela se aconchega nele e diz para ele a levar consigo aonde quer que vá.
Entendendo a dor dela, ele diz que tudo e todos que ele ama estão neste mundo e que ele não tem intenção de ir embora. Então ele pergunta se ela quer ser sua esposa de verdade, acrescentando que quase perdê-la o fez perceber o quanto ela significa para ele. Fenris diz a ele que, para ela sempre o viu como seu marido. Ela também diz a ele que sempre foi ensinada a viver como uma líder de matilha, mas conhecê-lo a fez perceber que a vida não é apenas sobre lutar. Ao ouvir isso, Banasa a beija, e os dois começam a se aproximar, perdidos no momento. Bem quando as coisas começam a esquentar, eles ouvem uma voz de repente e se viram para ver Rhea parada na porta, observando-os como uma total esquisita. Banasa, irritado, diz para ela ir embora, mas Rhea insiste que, como sua serva, é seu dever estar ao lado dele o tempo todo. Ela também diz para eles não ficarem envergonhados, porque o ato é uma parte natural da vida, mas isso deixa os dois ainda mais irritados. Na manhã seguinte, a princesa anda pela cidade perguntando a todos que encontra se viram Banasa, mas ninguém parece saber onde ele está. Enquanto isso, de volta a casa, Fenrir serve um café da manhã bem preparado para Banasa e as garotas e revela que Rhea a ajudou. Eles ficam surpresos por ela saber cozinhar, e Rhea diz orgulhosamente que queria abraçar o papel de dona de casa depois que Banasa a tratou como uma ao dar uma surra nela. Enquanto se acomodam para comer, Fenris lembra Rhea de cuidar da lavanderia e de algumas outras tarefas assim que terminarem. Esse pequeno pedido faz com que o resto das garotas se sintam um pouco desconfortáveis, e elas começam a se perguntar se não passam de folgadas vivendo de favor a essa altura. Logo após a refeição, Blossom corre para o seu campo e se joga no trabalho agrícola com mais energia do que o habitual. Billerry também vai direto para os estábulos verificar seus cavalos, determinada a provar que também pode fazer sua parte. Ambas se preocupam que, se vacilaram um pouco que seja, Rhea possa assumir seus papéis. Belano, que não tem um trabalho específico além da magia, fica em seu quarto, lutando silenciosamente contra a autocrítica. Seu pai e seu irmão são magos fortes, e ela deixou os cavaleiros antes de poder ser como eles, o que ela lamenta um pouco. Embora ela seja bem fraca, Banasa tem sido super paciente com seu progresso lento, o que a deixa feliz. Então um grito repentino vindo de fora interrompe seus pensamentos. Ela corre para fora e encontra Billerry já na porta. Ambos olham para fora e veem o campo de Blossom sendo pisoteado por um grande cavalo mágico fora de controle. Quando o cavalo os ataca, Belano dá um passo à frente e levanta um feitiço de barreira, impedindo a criatura de avançar contra eles. Nesse momento, Baliosa chega e explica que trouxe o cavalo para casa porque não suportou matá-lo. Infelizmente, ele ficou selvagem no momento em que voltaram, o que é bem estranho. Ao ouvir isso, Billerry percebe instantaneamente o problema e chama Sabi, dizendo-lhe para voltar à sua forma original de coelho. O cavalo se acalma imediatamente e Bellerry pega uma pá e uma corda, amarra-as e joga na besta, que morde o objeto, permitindo que ela suba em suas costas e assuma o controle. Assim que a besta está totalmente calma, as garotas elogiam suas habilidades, chamando-a de uma brilhante domadora de cavalos. Sentada com confiança sobre a criatura agora dócil, ela pergunta a Balirosa se elas podem usar o terreno extra ao redor da propriedade para treinamento, mas Balirosa diz que elas precisarão falar com Banasa primeiro. Enquanto isso, na cidade, Banasa e Fenrir circulam resolvendo negócios enquanto também aproveitam um tempo romântico como casal. Mais tarde, Banasa faz negócios com o mercador, tendo acabado de entregar outro lote de coletes de escama de dragão, enquanto Fenris espera do lado de fora, ficando excitado ao vê-lo trabalhar. De repente, o céu escurece e uma presença sinistra preenche o ar enquanto Damalinas e o herói, agora um fantoche monstruoso sob seu controle, descem do céu. Os habitantes da cidade gritam e correm para se esconder, mas Banasa, Fenris e a princesa, que ainda está por perto, permanecem no lugar. Damalinas não perde tempo e mira diretamente na princesa, destruindo seus guardas em segundos. Ao mesmo tempo, Rhea aparece na frente de Banasa e Fenris e explica rapidamente que o monstro é, na verdade, o herói, cujo corpo agora está sendo controlado por Damalinas, uma feiticeira que já governou Clyrode antes de ser selada por usar magia proibida. Ela diz que foi o herói quem, ao puxar a espada amaldiçoada, a libertou, o que torna essa confusão parcialmente culpa dela. Ela pede permissão a Banasa para lidar com isso. E ele concorda, mas a lembra de que manter os habitantes da cidade em segurança é sua prioridade máxima. Do outro lado da cidade, o herói possuído se prepara para esmagar a princesa, mas Rhea intervém e bloqueia o ataque com facilidade. Ao reconhecer seu oponente, Damalinas fica furiosa e começa a lançar feitiços, mas Rhea desvia de cada um deles sem esforço. Mesmo quando Damalinas muda suas táticas com uma mistura de força bruta e magia, nada acerta o alvo, e Rhea calmamente a lembra de que gênios como ela não podem ser feridos tão facilmente.
Tentando virar o jogo, Damalinas invoca espíritos sombrios do chão, que o herói absorve para ficar ainda mais gordo que a sua mãe. Justo quando as coisas começam a parecer sombrias, Banasa dá um passo à frente e cancela o feitiço de controle, fazendo com que a forma monstruosa desapareça e o herói volte ao normal. Heia rapidamente pede desculpas por deixar as coisas escalarem, mas Banasa não a repreende e simplesmente acena com a cabeça em aprovação. Sem perder tempo, Heia lança um feitiço de selamento em Damalinas, que está distraída demais com a magia de Banasa para revidar. O espírito dela é forçado a sair do servo do herói e se transforma em uma esfera, que Heia engole para garantir que a feiticeira nunca mais escape. Banasa pergunta se engolir era realmente necessário, e ela diz que desperdiçar coisas boas como aquela deveria ser crime. Ela então explica que absorveu os poderes da bruxa, os quais ela usará agora para servi-lo. Enquanto decidem deixar o herói para os soldados do castelo, a princesa se aproxima de Banasa e se apresenta formalmente. Primeiro, ela agradece a ele pelo que fez pelo reino. Depois, ela pede desculpas pela maneira como seu pai e o herói o trataram, prometendo que o herói será responsabilizado. Em seguida, ela pede educadamente a Banasa que retorne à capital e se torne o verdadeiro herói do reino. Mas Banasa recusa gentilmente, dizendo que não tem interesse em tomar partido e que só quer fazer carinho na gatinha da Fenris pelo resto da vida. Após retornarem para casa, Blossom, Biller e Balirosa reúnem Banasa e explicam sua ideia de expandir a propriedade comprando mais terras. Elas dizem que isso daria mais espaço para cultivar plantações e criar cavalos mágicos, o que acabaria beneficiando a casa. Curiosa, Fenris pergunta a Biller por que ela prefere cavalos mágicos aos comuns, e ela admite que é porque os comuns são caros demais e difíceis de manter, especialmente para alguém com pouco dinheiro. Banasa se oferece para falar com o proprietário das terras ele mesmo, mas as garotas insistem em fazer isso por conta própria, querendo assumir a responsabilidade e mostrar que conseguem lidar com isso. No entanto, assim que ele mostra quanto dinheiro vai custar, as garotas entram em desespero, sabendo que terão que abrir uma conta no OnlyFans para pagar por isso. Para sorte delas, Banasa as considera parte desta casa e se oferece para pagar por elas. As garotas ainda querem contribuir de alguma forma, então ele diz que elas podem pagar a ele 30% do lucro que obtiverem com a nova terra, o que elas aceitam alegremente. Mais tarde, Banasa aconselha Blossom a cultivar plantações raras em seus campos, até mesmo oferecendo sua magia para ajudá-la. Ela diz que quer conseguir sem depender dele, então Ria se oferece para emprestar sua magia, já que ela também é parte dessa casa. Blossom ainda é contra, porque acha que o crescimento natural é melhor, mas Belano insiste que deixem ela tentar usar sua magia para o bem. Elas perguntam a Belano por que ela está vestida com seu uniforme de empregada, e ela diz que é porque decidiu entrar para uma academia de magia. As garotas acham que ela vai entrar para aprender magia nova, mas ela diz que recebeu o cargo de professora, o que as deixa felizes. Ela agradece a Banasa por ter lhe ensinado magia e por mostrar que ela é útil mesmo fora de combate. Eles se voltam para Blossom perguntando se Raya pode usar magia na fazenda, e ela concorda, com a condição de que usem apenas em uma pequena parte para que ela possa comparar os resultados. Naquela noite, todos começam a trabalhar em suas próprias tarefas, e Banasa e Fenris observam como pais orgulhosos. Banasa então diz que quer abrir sua própria loja um dia, e Fenris oferece seu apoio total. Nesse momento, Banasa tira um anel que ele criou a partir de uma pedra e o oferece a ela como aliança de casamento, o que a deixa muito feliz. Enquanto isso, a heroína e seu servo estão trancados nas celas, e ele jura escapar e se vingar. Naquela noite, Balirosa tem um sonho estranho onde ela está prestes a se casar com Cole e recebe a promessa do mundo inteiro como presente de casamento. Quando ela acorda, se pergunta por que o último homem de quem ela gostaria está estrelando seus sonhos, então grita de frustração. Na manhã seguinte, enquanto ajuda Fenris na cozinha, ela parece cansada, então Fenris diz que ela deve estar apaixonada. Ela continua explicando como seu povo frequentemente sonha com as coisas que deseja, mas Baliosa proclama em voz alta que nunca poderia se apaixonar por aquele monstro. Nesse momento, os outros entram e pedem que ela revele quem roubou seu coração, e quando ela se recusa, eles a provocam, adivinhando que deve ser o Sombrio. À medida que ela fica cada vez mais frustrada, eles a aconselham a não ser uma racista de merda com os demônios e a seguir o exemplo de Banasa, que conseguiu fisgar uma gata demoníaca para si. Eles então pedem a Fenris que conte como eles se conheceram, e Ria se junta a eles, dizendo que também está interessada em saber por que ela ama Banasa. Fenris diz a eles que, tirando Bob Esponja de 20 centímetros nas calças quadradas dele, Banasa é incrivelmente gentil e doce. Ela também revela como sempre ficava em alerta no início porque queria proteger Banasa, mas assim que percebeu que ele é mais forte do que qualquer um que ela já conheceu, decidiu ficar mais à vontade com ele. Nesse momento, Banasa entra, envergonhado por Fenris estar falando sobre seu lado mais sensível. Nesse instante, eles veem alguém entrando na barreira, e Ria nota que um demônio está por perto.
Enquanto isso, no castelo, a princesa é informada de que as moedas de ouro que Banasa doou eram do mesmo tipo reservado para a corte real. Surpresa, ela descobre que Banasa as recebeu quando foi banido para Delaveza, o que significa que ele é o mesmo Banasa que eles expulsaram anteriormente. Percebendo o erro, a princesa diz que eles precisam pedir desculpas adequadamente ao verdadeiro herói, presenteando-o com um harém de cabras góticas de garganta. Nesse momento, um soldado entra correndo para informar que o falso herói e sua serva Suya escaparam da prisão. Ela ordena que sejam capturados, mas os guardas voltam de mãos vazias porque eles estão acampados no mato como se estivessem jogando Fortnite. Assim que a barra fica limpa, o herói começa a reclamar de ser tratado como um criminoso, mas Suya aponta que ele é literalmente um, já que roubou uma bolsa mágica do tesouro. Quando eles abrem, só encontram uma bolsa de água e um baú de tesouro, mas o baú não contém nada além de uma pá. O herói grita de frustração e chama atenção, mas antes que os guardas cheguem até eles, ele rapidamente cava um buraco com a pá e pula dentro, sem perceber que é fundo demais para conseguir sair. Enquanto isso, o Liminas relata a Golé que Banasa não foi encontrada em lugar nenhum. Ela o incentiva a continuar a invasão, mas Chole diz que o feitiço de purificação ainda está ativo, e enviar tropas agora seria uma missão sem volta. Ela sugere corromper o solo para abrir caminho, mas Golly ainda se recusa, dizendo que não pode arriscar vidas quando Banasa, sozinho, poderia destruí-lo se ficasse do lado dos humanos. Quando Liminas avisa que outros podem se levantar contra ele por causa dessa hesitação, Golly se levanta com uma aura, o que a faz pensar que ela cruzou a linha. No entanto, ele caminha até ela e acaricia sua cabeça gentilmente, dizendo que entende sua preocupação. Um demônio chamado Fufum ouve tudo e corre para informar Yoagard, o irmão mais novo de Golly. Furioso por Golé ter se tornado mole, Yoagard declara que desafiará seu irmão pelo trono. No dia seguinte, na cidade, Banasa e Fenris terminam seus negócios e decidem almoçar quando notam uma loja antiga fechando. Eles descobrem que, durante a última batalha, a oficina e as rotas comerciais da proprietária foram destruídas e ela não tem forças para recomeçar tudo de novo. No caminho de volta, eles encontram Baliosa, que se oferece para pagar uma refeição para eles porque ganhou algum dinheiro na guilda, e Fenris concorda hesitante. Logo depois, Raya aparece e avisa que um demônio forte está se aproximando. Fenris reconhece Collei e impede Rhea antes que ela faça qualquer coisa. Cole se junta a eles para o almoço, o que irrita Baliosa profundamente. Durante a refeição, Cole admite que estava procurando por eles porque a barreira ao redor da cidade confirmou a presença de Banasa. Ele também diz que visita cidades humanas regularmente para observá-las, o que deixa a Baliosa furiosa. Quando ela o acusa de espionagem, Cole admite, mas explica calmamente que os humanos não são tão inocentes quanto pensam, porque eles machucariam demônios à primeira vista. Aí acrescenta que o verdadeiro problema é que a maioria dos demônios não consegue controlar o malicinho que liberam naturalmente, o que prejudica os humanos. Cole também aponta que muitos demônios são violentos por natureza, tornando a coexistência pacífica quase impossível. Após sua explicação sombria, ele pede desculpas por estragar o clima e vai embora silenciosamente. Mais tarde, enquanto caminhava para casa com as garotas, Banasa reflete sobre o que Cole disse. Ele costumava acreditar que este mundo era melhor do que aquele de onde veio, porque os semi-humanos eram tratados de forma igual. Mas agora ele percebe que a guerra contra os demônios não é tão diferente da discriminação que ele pensava ter deixado para trás. Com o coração pesado, ele abraça Fenris por trás e diz a ela o quanto ela significa para ele. Fenris, entendendo suas emoções, permanece imóvel e apenas absorve o momento com um sorriso. Na manhã seguinte, enquanto Banasa aproveita o café da manhã com os outros, todos elogiam as habilidades culinárias de Fenris. Ela dá o crédito à sua professora, Milaino, revelando que agradeceu pessoalmente porque suas aulas de culinária a ajudaram a se dar bem. Nesse momento, a princesa Elizabeth aparece e surpreende tanto ele quanto Fenris ao chamá-lo pelo seu nome verdadeiro em vez de seu pseudônimo, Flio. Eles a convidam para entrar e, assim que Baleroso serve o chá, a princesa pede que todos saiam porque deseja falar com Banasa a sós. Fenris recusa instantaneamente, dizendo que qualquer coisa que diga respeito ao seu marido pode ser dita na frente dela, e o reino já a maltratou o suficiente. Depois que Banasa a apoia, a princesa cede, e enquanto os outros saem, Fenris fica apenas com os dois. Ela se ajoelha e pede desculpas sinceramente a Banasa pela maneira como ele foi tratado após ser convocado, mas Banasa diz calmamente a ela que não guarda rancor e pergunta o que a traz aqui. Ela pega um mapa, espalha sobre a mesa e mostra a ele onde as forças do reino estão posicionadas. Banasa acha estranho que ela esteja compartilhando algo tão importante com alguém que nem faz parte do seu círculo, então ela explica a situação. Os efeitos do feitiço de purificação estão passando, e os magos do reino ainda estão fracos demais para lançar outro. Tropas foram enviadas para defender várias cidades, mas simplesmente não há soldados suficientes para proteger todas elas.
É por isso que ela veio pedir a ajuda dele. Fenris fica brava e diz que a princesa não tem o direito de arrastar Banasa para a guerra deles, especialmente depois de terem tratado ele como lixo. Tentando acalmar a situação, a princesa diz que seu pai logo se recuperará, e se nada for feito, pode tentar caçar Banasa. Fenris acha que ela está ameaçando eles, mas a princesa diz que está tentando protegê-lo. Ela então revela que planeja forçar seu pai a renunciar e enfrentar as consequências por tudo que ele fez. Fenris, sem entender direito, começa a pensar que Elizabeth está usando seu marido para conseguir o trono, mas Banasa gentilmente pede para ela se acalmar. Elizabeth então explica que, ao confiar a ele a localização de suas forças, ela espera provar a todos que ele não está aliado ao exército das trevas. Fazer isso deixaria claro que seu pai estava errado sobre ele e ajudaria a obter o apoio de que precisa para assumir o trono. A princesa agradece a ele por entender e implora que proteja os habitantes inocentes da cidade. Em outro lugar, o herói Suya finalmente consegue escapar de seus perseguidores, mas Suya começa a chorar porque está com fome. O herói, em um raro ato de bondade, dá a ela um dos 2 biscoitos que restaram. Ele fica surpreso por ela ter decidido ficar com ele depois de tudo. Mas Suya sente o mesmo, dizendo que ele poderia facilmente tê-lo usado e descartado também. Pouco antes de o romance deles avançar, Fufun aparece e o sequestra. Naquela noite, Banasa diz a Fenris que quer tornar este mundo um lugar melhor antes de ter filhos, e Fenris apoia sua decisão de se prevenir por enquanto. Alguns dias depois, os moradores dos arredores começam a fugir para lugares mais seguros devido à ameaça dos ataques do Exército das Trevas. Na floresta, uma garotinha colhendo nozes não percebe que o perigo está próximo até que Banasa e Fenris, ambos disfarçados, aparecem bem a tempo. Banasa cria uma barreira forte para bloquear os demônios e diz à garota para correr. Fenris pergunta por que ele não aceitou a recompensa por ajudar, e Banasa diz que é porque isso significaria que ele ficou do lado dos humanos. Um dos demônios percebe que Fenris também é um demônio e exige saber com raiva por que ela está lutando contra eles. Banasa responde que ela é sua parceira e avisa que, se eles atacarem, ele não vai se segurar. Fenris os aconselha a recuar, já que não conseguem quebrar a barreira, mas em vez disso eles abrem caminho para o seu líder. O líder, um ciclope corpulento que Fenris reconhece como um dos melhores lutadores de Utgard, zomba de toda a sua raça e até insulta a morte de seu irmão. Para provar que sua raça nunca deve ser menosprezada, Fenris pede a Banasa que a deixe lidar com ele e, assim que ele concorda, ela atravessa a barreira e começa seu ataque. O Ciclope tenta esmagá-la com seu enorme porrete, mas ela desvia facilmente e lhe causa arranhões leves. Quando ele pergunta se é só isso que ela tem, ela diz que está se segurando de propósito porque Banasa não aprova o abuso de poder. Então ela pula no ar, usa um feitiço para trocar de lugar com ele, o que faz com que o Ciclope jogue seu porrete nela. Ela troca de lugar novamente e faz com que ele bata de cara no porrete que acabou de jogar. Com outro feitiço, ela arranca algumas árvores e as usa para prendê-lo no chão. Enfurecido, o Ciclope ordena que os outros demônios ataquem, mas Banasa lança um feitiço que os congela no ar. Ele diz a Fenris que ela não precisa continuar lutando, então cura o Ciclope ferido com magia. Assim que termina, ele pede aos demônios que vão embora, mas o Ciclope não entende porque Banasa está deixando-os ir. Banasa explica que quer ser amigo de mais demônios, não apenas de Fenris, mas acrescenta que mostrará a eles todo o seu poder se eles o obrigarem. Isso é o suficiente para assustá-los e eles fogem da floresta. Banasa abaixa a barreira e Fenris o elogia por usar aquele olhar de lado que ela o ensinou. Depois que eles vão embora, Fenris pergunta por que ele não os torturou, e ele diz que é porque quer reduzir as tensões entre as duas raças. Logo depois, os aldeões chegam junto com a jovem que eles salvaram, e eles se perguntam por que um demônio está com ele. Ele revela que ela é sua parceira, o que mostra a eles que demônios e humanos não são inimigos. Eles agradecem a Banasa por protegê-los, mas Banasa diz para agradecerem a princesa, já que foi ela quem o enviou. Depois disso, ele pula nas costas de Fenris e segue em direção à próxima vila para ajudar mais pessoas. Logo depois, a princesa fica sabendo de um aventureiro mascarado que tem repelido o exército das trevas com um lobo, e o homem simplesmente vai embora sem dizer seu nome. Além disso, ele diz a todos que a princesa o enviou, então ela percebe imediatamente que são Banasa e Fenris. Feliz por ele ter aceitado seu pedido, ela promete retribuir com um boquete real mais tarde. Enquanto isso, Gol continua observando Banasa de longe quando Greenall chega com notícias preocupantes sobre a rebelião de seu irmão. Ao mesmo tempo, Fufun apresenta o herói Suya Utgard, que planeja sacrificá-los ao deus maligno em troca de poder para derrubar Gol. Enquanto se preparam para o ritual, Utgard aguarda ansiosamente pela chegada de Gol. Logo depois, Gol chega à casa de Banasa e pergunta se pode ficar por um tempo. Banasa, confuso, pergunta o que está acontecendo, e Gol finalmente conta a ele sobre a rebelião de seu irmão.
Quando Greenall lhe contou que Ugard havia tomado o trono, Gol correu para o castelo, enquanto o Liminaz foi até a forja infernal restante para pedir ajuda. Eles recusaram, dizendo que Gol precisava encarar a verdade de que ele tinha se desviado demais do propósito original deles. Sem apoio, o Liminaz invadiu a sola do trono e tentou golpear o Guard, mas suas garras se estilhaçaram no momento em que tocaram a pele dele. O Guard nem sequer reagiu e, com um único soco, arremessou contra a parede, deixando-a mal conseguindo se mover. Naquele momento, Gol chegou com Greenall e disse ela para levar o Liminaz para um lugar seguro enquanto ele resolvia a situação. O Guard desafiou para um duelo, mas Gol disse que não tinha interesse em lutar. O Guard argumentou que ele não tinha escolha, apontando que o povo deles apoiava o duelo e acreditava que Gol tinha se tornado mole demais. Quando Gol perguntou com o que eles estavam insatisfeitos, um Guard o acusou de perder tempo com humanos e de se recusar a enviar tropas para a guerra. Filfan acrescentou que muitos começaram a questionar sua lealdade. Gol então perguntou se Ugard havia ordenado os ataques recentes, e Ugard admitiu orgulhosamente, chamando-o de a oportunidade perfeita para tomar o controle. Quando Gol se virou para os 4 infernais e perguntou se eles concordavam com Ugard, o silêncio deles lhe deu a resposta. À medida que sua energia começava a aumentar, todos pensaram que ele finalmente iria lutar, mas em vez disso, Gol removeu seu anel demoníaco e o jogou para seu irmão, dizendo que estava renunciando porque não fazia sentido liderar um povo que não acreditava mais nele. Enquanto ele se virava para ir embora, Ugard exigiu uma luta, e Gol respondeu com um chute brutal que o fez voar através de várias paredes em direção ao abismo. Ele então pediu desculpas aos infernais, dizendo que o chute foi um acerto de contas pelo que aconteceu com Eliminais. De volta ao presente, Banaz e Fenris ficam atordoados com a história dele. Nesse momento, Baliosa entra na sala e quase desmaia ao ver Gol sentado ali. Banaz diz casualmente que está pensando em deixá-los ficar, e Baliosa congela. Após um momento, ela se junta aos outros, ainda tensa. Enquanto Gol se explica, ele diz que não é mais o Lorde das Trevas, e que deixou o reino demoníaco porque ficar lá não parecia mais certo. Blossom pergunta por que o exército de demônios atacou se ele já tinha renunciado, e Fenris rapidamente esclarece que a ordem veio de Elguard, não de Gol. Ouvir isso e a promessa de Gol de não lutar contra humanos deixa todos tranquilos. Fenris então pergunta como o Gol, que já foi um rei, está subitamente sem dinheiro. Eliminais explica que ele deu toda a sua riqueza para seguidores leais antes de partir. Banaz se vira para os outros e pergunta se eles estão de acordo com Gol e Eliminais morando com eles. Todos concordam, exceto Baliosa, que não quer morar sob o mesmo teto que o Lorde das Trevas. Mas após um pequeno empurrão emocional de Fenris, ela relutantemente cede. No dia seguinte, Gol, sentindo-se inquieto, se oferece para ajudar. Ele tenta se juntar a Blossom nos campos, mas ela recusa. Então ele vai até os estábulos para ajudar Billari, mas acaba assustando os cavalos, então ela o expulsa. Finalmente, ele encontra Banaza na oficina e decide passar um tempo com ele. Enquanto conversam, Fenris e Eliminais espiam pelo corredor. Eliminais resmunga sobre como eles estão se dando bem rápido, mas Fenris simplesmente a lembra de que Gol pode fazer o que quiser agora. Naquela noite, enquanto os outros comem e riem juntos, Baliosa permanece quieta e distante. Depois que todos vão dormir, ela caminha até a varanda, onde Banaza e Fenris a encontram. Eles trazem chá e lanches para ela e perguntam gentilmente o que a está incomodando. Banaza adivinha que é sobre Gol e ela admite que não se sente confortável vivendo com o demônio. Banaza tranquiliza, dizendo que ela não precisa fingir que gosta dele, e sugere que ela apenas mantenha a distância se isso ajudar a se sentir em paz. Suas palavras calmas parecem ajudar, e no dia seguinte ela se aproxima de Gol e diz que ainda não confia nele, mas que vai ficar de olho nele. Gol vê isso como um progresso e oferece um aperto de mão, mas ela recusa, dizendo que ele terá que conquistar isso primeiro. Enquanto isso, de volta ao castelo do demônio, o herói e Suya conseguiram escapar de Filfon e agora estão correndo por suas vidas. Enquanto o guarda está sentado no reino dos demônios, ele está furioso com o fato de os humanos continuarem vencendo batalha após batalha e exige que Filfan explique o que está acontecendo. Ela calmamente diz a ele que os humanos montaram armadilhas poderosas que bloqueiam o avanço deles, mas ele ordena que tragam um exército ainda maior que nenhuma armadilha possa retardar. Enquanto ele se levanta para sair, ele cumprimenta Filfan aleatoriamente como se fosse uma dona de casa. Os 3 infernais, que estavam observando silenciosamente, conversam entre si no momento em que Elguard sai. Eles mencionam como não há chance de vencerem esta guerra com um líder que só sabe atacar cegamente. Outro aponta que o moral já está no fundo do poço e, se não fizerem algo logo, todo o exército pode desmoronar. Nesse momento, Filfan tropeça ao voltar e diz a eles para não se preocuparem porque ela tem um plano. Mas primeiro eles precisam fazer uma confraternização para aumentar o moral. Alguns dias depois, Banaz e Fenris visitam a cidade e ela ganha um prêmio, uma viagem para as fontes termais.
Ela fica toda empolgada, pensando que finalmente serão só ela e Banana sozinhos e que eles poderão finalmente quebrar algumas camas. Mas sua alegria acaba na hora quando ela descobre que o voucher é para famílias de 3 ou mais pessoas, não para casais. Ela tenta trocar, mas Banana insiste que eles deveriam ir em grupo para que todos possam aproveitar uma folga juntos. Mais tarde, enquanto caminham para a fonte termal, Fenris parece triste até descobrir que fontes termais aumentam a fertilidade. Fenris começa a imaginar-se segurando o bebê de Banana e fica toda animada de novo. Assim que eles fazem o check-in na pousada, ela encurrala um dos funcionários e pergunta baixinho onde fica aquela fonte termal específica. O funcionário lhe entrega um mapa com um sorriso gentil e deseja boa sorte para que ela consiga o que quer. Enquanto isso, as garotas começam a trocar de roupa, vestindo os yucatas fornecidos pela pousada. A caminho dos vestiários, Blossom esbarra acidentalmente em Elgad, que está disfarçado de humano. Ela pede desculpas, mas fica assustada ao ver sua expressão fria e ameaçadora. Felizmente, Phil Fan intervém e acalma a situação antes que o disfarce dele seja descoberto. Depois que Blossom vai embora, o guarda começa a reclamar que Phil Fan a deixou ir, mas ela implora para que ele não faça um escândalo e o lembra de sua verdadeira missão. Ela também lhe entrega um colar que suprime seu malicium, o que finalmente o acalma. Enquanto passam, Gol, Elinas e Fenris avistam os demônios disfarçados, e Gol, sendo distraído de sempre, acha que é uma boa ideia ir cumprimentá-los. Fenris quase perde a cabeça e diz a ele que ficar cara a cara com o irmão só vai terminar em confronto, e se isso arruinar as chances dela de ser derrotada pelo Banasa, ela mesma vai acabar com ele antes. Enquanto os outros se acomodam, Fenris abraça Banasa e pede gentilmente que ele vá com ela até a fonte termal da fertilidade. Raya tenta ir junto, mas Fenris chega bem perto do rosto dela e diz que vai roer seus ossos se ela interferir, o que faz com que ela recue. Quando chegam à fonte, Fenris tenta arrastar Banasa para o banho feminino, mas felizmente ele impõe limites e recusa. Em vez disso, ambos se sentam perto da parede que separa os banhos e conversam através dela. Enquanto conversam, Banasa diz a ela que, assim que toda essa confusão acabar, ele arranjará tempo para planejar a lua de mel deles adequadamente, e esse comentário a deixa muito feliz. Enquanto isso, o grupo se reúne para comer e Balirosa continua olhando para Gul. Blossom acha que ela está interessada no Lorde das Trevas e insiste para que ela se sente com ele, mas Balirosa diz que está de olho porque não confia nele. Blossom então chama Gul e o cara imediatamente elogia o vestido de Balirosa, o que a deixa toda excitada. No entanto, isso faz com que o Limina sinta um pouco de ciúmes. Enquanto saem, Balirosa e ela começam a conversar, e ela declara sua lealdade absoluta a Gul, fazendo Balirosa perceber que o Limina está apaixonada por ele. De volta à estalagem, o grupo de Urugart está almoçando e ele exige algum entretenimento porque está entediado demais. Fufo tenta dançar, mas ela é tão ruim nisso que Urugart dá um soco nela de novo só para fazê-la parar. Com ela fora de combate, 2 outros demônios tentam descontrair o ambiente com uma batalha de insultos, mas isso rapidamente se transforma em uma briga de socos entre os 2 demônios, o que faz com que seu Malicum vaze. Nesse exato momento, o herói e Suya chegam à estalagem, esperando que finalmente possam relaxar nas fontes termais depois de tanto correr. Como eles precisam de dinheiro, ele tira uma joia que roubou do tesouro dos demônios. Enquanto ele admira, a joia começa de repente a sugar todo o Malicum que está sendo liberado pelos 2 demônios que brigam. Antes que ele possa reagir, eles atravessam a parede e caem bem na frente dele, fazendo-o derrubar a joia de susto. Quando Fufum entra correndo e grita para eles pararem, a joia já absorveu todo o Malicum ao redor e se prende ao herói, que começa a gritar enquanto ela se funde ao seu corpo e o cobre com uma aura negra e corrompida. Logo, o prédio inteiro começa a desabar, então Banasa rapidamente usa sua magia para mantê-lo estável. Ele diz para Fenris ir descobrir o que está acontecendo, e ela pula o muro sem nem se preocupar em colocar as roupas de volta. Do lado de fora, Balirosa e os outros avistam a criatura gigante que agora está causando destruição na estalagem. Gol dá uma olhada e diz que o monstro é feito de Malicum puro. O Liminaz aponta para a joia brilhante em volta do pescoço dele e explica que ela foi projetada para amplificar a absorção de Malicum. Balirosa quer correr para dentro e ajudar todos lá dentro, mas Gol diz a eles que é melhor não se meter porque Banasa consegue lidar com a situação. Ainda assim, as garotas se recusam a ficar paradas e insistem em ajudar, o que faz Gol repensar sua posição. Inspirado pela coragem delas, ele se vira para o Liminaz e pergunta se ela quer ajudar Banasa. Ela se lembra de como, quando ele era o Lorde das Trevas, ele nunca pedia a opinião dela, mas agora ele está agindo como um cavalheiro. Juntos, eles se teletransportam direto para o telhado da estalagem bem quando Fenris chega do outro lado.
Os infernais avistam Gul imediatamente e começam a chamá-lo, o que atrai a atenção de Urugard. Furioso por seu irmão estar aqui novamente, ele avança direto para o telhado e lança um desafio, exigindo que Gul lute com ele ali mesmo. Balirosa vê Gul e Urugard no telhado e assume instantaneamente que Gul os traiu, então ela corre para a casa de banho para avisar Banasa. Ao mesmo tempo, Urugard começa a desferir socos em seu irmão, mas Gul bloqueia os ataques calmamente com um feitiço, o que só deixa Urugard mais irritado. Enquanto isso, Balirosa encontra Banasa e rapidamente conta a ele sobre os demônios reunidos no telhado, incluindo Gul, que ela acredita estar trabalhando com eles. Banasa garante a ela que Gul não é do tipo que os trairia, e decide manter a estalagem unida com sua magia enquanto os irmãos resolvem a situação. De volta à estalagem, o monstro movido à malicião ataca Gul, mas ele se protege e diz aos Uliminãs que Urugard tem o poder de controlar o malicião. O Liminãs deduz que a melhor maneira de pará-lo é separando o herói da joia, que está claramente aumentando os poderes do monstro. Então Fenris assume a tarefa e tira o herói da joia com um soco. Assim que a joia se separa, o monstro de malicião desaparece e Suya, que foi pega na confusão, se vê flutuando logo acima do chão. Depois, Gul diz calmamente para Uliminaz impedir que os outros se envolvam enquanto os irmãos brigam no telhado. Quando ela chega aos outros demônios, eles garantem a ela que não tem intenção de intervir, já que é claramente uma batalha entre irmãos. No telhado, Urugard continua desferindo socos descontrolados, mas Gul tem um feitiço ativo que reflete todos eles de volta para Urugard. Frustrado, ele aumenta seu poder e começa a bater ainda mais forte. Depois de sofrer algum dano, Gul agarra o rosto de Urugard para fazê-lo calar a boca e usa um feitiço para selar seus poderes, o que o deixa completamente indefeso. Furioso por ter perdido suas habilidades, Urugard começa a proferir insultos enquanto a equipe da estalagem, lá embaixo, assiste horrorizada, preocupada que a luta possa recomeçar. Tentando evitar mais destruição, o gerente ordena que a equipe traga seus talismãs e, no momento em que os lançam, os talismãs envolvem Urugard e seu grupo como cordas e os teletransportam para fora do prédio. Ao mesmo tempo, Fenris continua enchendo o herói de tapas repetidamente, e quando Liminaz pergunta o que ela está fazendo, ela diz casualmente que está tentando se livrar de qualquer resquício de malícia. Balirosa então corre até ela e diz que Banasa quer que todos se afastem do prédio para que ele possa consertá-lo, e assim que Fenris ouve isso, ela solta o herói e se afasta. Banasa lança um feitiço que restaura a estalagem para como ela era, e assim que o prédio está estável novamente, todos ajudam a limpar o local e a socorrer os feridos. Alguns dos funcionários também perseguem o herói e Suya, que estão tentando escapar sorrateiramente, e o cara cava outro buraco para se esconder. Assim que tudo se acalma, o gerente agradece a Banasa e seus amigos por toda a ajuda e diz para eles aproveitarem o resto da estadia. Fenris está especialmente animada porque agora ela finalmente pode fazer com que o Banasa coma o seu biscoito. À noite, enquanto as garotas se divertem na fonte da fertilidade, o Liminaz se junta a elas e percebe que os peitos da Balirosa são bem maiores que os dela, o que a deixa com ciúmes. Enquanto as garotas se divertem, Banasa e Gul relaxam no banho masculino e conversam sobre algumas coisas. Reconhecendo a bondade de Banasa para com todas as raças, Gul diz que está pronto para ajudar Banasa a diminuir a distância entre humanos e demônios, e Banasa concorda que trabalhar juntos pode ser a melhor chance deles para uma paz duradoura. Depois do banho, todos se reúnem para um grande jantar, e uma das garçonetes dá a Fenris uma torta de enguia conhecida por dar às pessoas muita energia, o que a ajudará a aguentar 7 rodadas seguidas. Enquanto eles começam a comer, Balirosa se aproxima de Cole e agradece discretamente por ele ter salvado a todos de seu irmão. Mais tarde, naquela noite, quando a maior parte da casa já está dormindo, Banasa e Fenris sentam-se do lado de fora sob o luar. Ele pergunta o que ela acha dos humanos, e ela admite que passou a gostar deles, especialmente depois de passar tanto tempo com ele e com as garotas. Quando ela pergunta por que ele tocou no assunto, Banasa diz que é porque ele precisa dela ao seu lado se eles quiserem fazer as pazes entre as duas raças. Fenris diz a ele que está pronta para apoiá-lo de qualquer maneira que puder, porque é isso que uma boa esposa deve fazer. Depois disso, eles se deixam levar pelo momento e trocam um beijo antes de irem para a cama num goa. No dia seguinte, enquanto o grupo volta para casa, as garotas não conseguem deixar de notar como Fenris está radiante de felicidade, o que é o suficiente para que todos adivinhem o que provavelmente aconteceu. Alguns dias depois, a vida na casa de Banasa lentamente volta ao normal, e cada uma das garotas continua com os passatempos que mais gosta. Delano se torna uma professora de magia, Blossom trabalha em sua fazenda com a ajuda de Ria,
Bilari cuida dos cavalos, e Bali-Rosa continua com seu trabalho como aventureira. Ela até se torna a testadora oficial de todas as armas e armaduras que Banaz e Gale criam em seu tempo livre, sempre oferecendo feedback útil sempre que volta para casa de uma missão. Logo, a princesa Elizabeth assume oficialmente o trono e pede ao seu conselheiro para capturar seu pai, que possivelmente fugiu do reino após perder a coroa. Enquanto isso, o herói e Suya continuam sendo procurados e seguem se escondendo dos soldados. De volta à fazenda, Ferris chama todos por jantar, e Banasa se sente orgulhoso da família que construiu em tão pouco tempo.